Dobrei. Esse negócio de sair do corpo enquanto tá dormindo é bom. Dá uma esticada no perispírito. Olha, minha mulher é linda. Não canso de olhar pra ela. Será que a Juliana já desdobrou também? Afonso? Amor, você ainda tá aí dentro? Já saí. Tô aqui na sua frente. Meu Deus, quem é você? É uma bruxa! Meu Deus, uma bruxa, socorro! Que bruxa, Afonso? Sou eu, Juliana. Juliana? Não é possível. Por quê? Eu tô muito diferente assim, fora do corpo? Um pouco. Eu tô mais bonita? Não exatamente. Eu tô feia, né, Afonso? Eu tô feia. Aliás, pra você eu tô sempre feia, né? O inferno, porque eu me cuido pra burro. Eu só vivo na academia. Eu quase morro de inanição pra poder ficar assim, magrinha, bonita pra você. Plástica, lipo, só toma Activia. Pra que isso tudo, Juliana? Pra você, Afonso. Pra você. A culpa é sua. A culpa é minha? Eu sempre te achei linda, Ju. Tá, então a culpa é dessa casa. Não sei. Da casa? O que tem a casa? O menino da padaria me falou que nesse terreno aqui, antes de construírem essa casa, tinha uma coisa terrível, tá? Era um cemitério, Ju. Um McDonald's. Essa casa tá repleta de energias gordas, entendeu? Só de respirar eu engordo aqui dentro, Afonso. Acho que eu vou tirar uma costela. Juliana, calma. Tudo bem que é importante cuidar do corpo, até porque é um instrumento perfeito pra ajudar a cumprir nossas missões na Terra. Mas você tá dando tanta atenção pro corpo físico que tá esquecendo de belezar sua alma. Mas o que embeleza a alma, Afonso? Ah, sei lá, Ju. Fazer o bem, ajudar o próximo, não ser egoísta, essas coisas. Afonso, você fala demais. Não sou só eu que falo isso não, Ju. Ó, Jesus, Francisco de Assis, Buda, enfim, todos os grandes mestres da humanidade. Não, Afonso, eu tô vendo. O espírito não mostra como a gente realmente é? Pois é, você fala demais e faz de menos. Muda de assunto não, Juliana. O que eu quero dizer é que você tem que ser uma pessoa melhor, amar o próximo como a si mesmo, fazer caridade, ajudar as pessoas que necessitam, se doar um pouco, doar um pouco. Nossa, amor, eu tive um sonho tão estranho. O que foi? Sonho que eu tava enorme de gorda. Aí parecia uma boca gigante, parecia um jacaré me dando lição de moral. Esquisito. Não é? Eu também tive um pesadelo. Foi, amor? É, sonhei que eu tava assim num castelo. Aí tava olhando uma princesa linda dormindo, quando de repente vinha uma bruxa gorda enorme gritando comigo e tomando Activia. Princesa linda? É. Você disse princesa linda? É, amor, princesa linda. Como é que era essa princesa? Eu não sei, meu amor, como são as princesas. Tinha peitão? Não sei, amor, não reparei isso. Tinha silicone? Afonso, tinha silicone? Eu não sei, como é que eu vou reparar isso? Amor, eu quero colocar silicone. Eu quero pelo menos 250 ml. Por causa do sonho? Claro! Você fica sonhando com esses peitos, eu não tenho esses peitos. Ai, Afonso. Mamãe, a culpa não é minha, por favor. Poxa, só porque eu não tenho tanto peito. Amor, era só um sonho. Não quero saber, não quero saber. A gente acabou de assistir um trecho de Amigos da Luz, que é fantástico, gosto muito. Se tiver a oportunidade de entrar no YouTube para ver, tem outras também, e no final a gente vai mostrar mais ainda. Mas tem algumas coisas que a gente tem que ver. Primeira, que dá para ver no vídeo, é o momento em que nós habitualmente saímos do corpo. Toda noite a gente passa pelo processo do chamado desdobramento. Toda noite você sai do corpo. Isso acontece com todos nós. E o interessante é que, quando ele sai do corpo, pelo menos no filme, ele tem consciência de que está se desdobrando, ele tem consciência, tanto que ele espera a esposa. Será que ela já saiu, né? Como ela está? E, ao mesmo tempo, ele leva um susto. Porque quando ele vê, a imagem da esposa não corresponde à imagem do corpo físico. O que vocês acham? Tem alguma razão para que isso aconteça? Para que a imagem que ela mostra no seu perispírito não seja igual ao do corpo físico? O que poderia causar isso? Ninguém me arrisca, né? Contar. A coisa, diga. Eu acho que ela foi um homem. Ela poderia ter sido um homem. Mas porque no caso aí colocaram um ator. Esse ator ele costuma fazer papel feminino assim, bem com bastante estadalhaço. Tem outros que ele aparece como mulher que você vai rir muito se você assistir. O espírito não precisa ser a cópia do... Mas a ideia foi de colocar uma pessoa, né, dá para ver que ela tem uma preocupação excessiva com a aparência.
ela tem uma preocupação excessiva com a aparência e leva um choque. O marido leva um choque porque o que ele está vendo no corpo não é o que ele está vendo do lado de lá. O problema todo começa o seguinte: nós somos o que nós pensamos. Certo? Eu estava estudando outros textos para trazer para cá, que um dos pontos principais é o nosso pensamento. Enquanto que no reino animal o pensamento dos seres ainda está intermitente, eles não têm autoconsciência, nós já temos. O problema é que quando a gente pensa, nós não somos exatamente como uma antena, certo? Porque uma antena ela pode direcionar a sua energia, ela vai direcionar naquela direção. A melhor forma, inclusive o André Luiz usa, da gente definir como a gente pensa, é você imaginar uma vela. Imagine que você está num quarto totalmente escuro e você acende uma vela. Certo? O campo de luz, vamos dizer assim, da vela, é até onde a vela alcança. Lógico que quando você vai se afastando da vela dentro do quarto, vai ficando mais escuro, não vai? Só que você é incapaz de dizer onde acaba a luz da vela totalmente, porque na verdade ela não acaba, ela diminui de intensidade. Nosso pensamento é assim. Nós diminuímos de intensidade, nos afastando do foco, mas nós estamos constantemente emitindo em todas as direções de todo jeito. Agora, o tipo do pensamento que a gente emite, ele vai ser mais capaz, digamos assim, de ir mais longe, ser, aprofundar mais, dependendo do que a gente coloca. André Luiz, ele faz uma afirmação interessante, diz assim, que quando a gente emite os nossos pensamentos, por exemplo, no nosso cotidiano, no dia a dia, aí a gente pode fazer uma referência com a questão das ondas de rádio. Quando a gente está no dia a dia, cuidando dos nossos problemas, nossas obrigações cotidianas, presas para a nossa mente e na nossa realidade habitual, nós emitimos ondas longas. O que é invertido é que uma onda longa, quando a gente fala, fazendo uma comparação, se fosse possível, com ondas de rádio, uma onda longa seria uma rádio AM, pequenininha. Aquela onda, embora seja longa, ela não consegue ir muito longe, ela não tem força. Então ela atinge um certo comprimento, mas ela não vai muito longe não. Quando nós nos dispomos, por exemplo, a atividades de autoconhecimento, de estudo, onde nos exige um esforço próprio, concentração, dedicação com aquilo, através de uma prece, através do estudo, onde nós concentramos aquilo para o nosso autoconhecimento, o nosso crescimento interior, nós estamos usando as ondas curtas. Essas aí, elas vão mais longe. Elas conseguem ter um alcance e uma frequência maior. E quando nós passamos aqueles momentos realmente de dor, de aflição, em que nós estamos mergulhados num pensamento superior de superar aquilo, quando nós entramos numa prece profunda para amparar alguém ou para solicitar ajuda, a gente consegue uma prece ultra curta. Essa ultra curta, aí ela vai longe mesmo. É a mais potente. Mas dá para ver que não é no nosso estado normal que a gente alcança ela. Agora vamos imaginar, se as ondas do nosso cotidiano são as mais fracas, as mais comuns, imagine um pensamento de raiva. Como é que a gente não desce a nossa vibração? Então nós estamos constantemente emitindo o que nós pensamos. E estamos constantemente influenciando o que está ao nosso retorno. Então, por exemplo, nessa sala nós temos diversas pessoas. Como nós estamos focando em estudar, se fosse matemática, educação física, qualquer assunto, nós já estaremos entrando nas ondas curtas. Como nós estamos ainda buscando refletir, aí que a gente entra mesmo nelas.
e ainda por cima o nosso objetivo é aprender para crescimento próprio, de forma positiva, aí que a gente está mesmo nesse padrão. Então nós vamos nos influenciar porque estamos mais ou menos na mesma onda. Nós estamos surfando na mesma onda e nós nos auto-influenciamos. O pensamento, para nós espíritas, ele não é tão abstrato assim. Para nós, ele é uma forma de matéria, não como a gente conhece dentro dos elementos comuns, mas ele é uma forma de matéria. Então é algo palpável, que realmente ele vai influenciar os fenômenos que acontecem com a gente. Então o que acontece? Por sintonia, ainda de novo a comparação, que não tem como fazer, explicar esses elementos, ainda não, a gente não consegue. Então por comparação a gente vai pensar na emissora de televisão que a gente quer, no rádio que a gente quer assistir, quer ouvir. Então nós vamos sintonizar determinada onda dependendo daquilo que a gente queira, que a gente faça. Mais uma coisa importante. Quem pensa não é o corpo, não é a mente. Aí alguém diz assim, mas se eu sofrer um acidente de carro, se a pessoa sofre um acidente e ela tem uma lesão cerebral, ela não consegue mais pensar da mesma forma. Isso prova que é o corpo que pensa, que é o cérebro. A própria sociedade de psiquiatria e psicologia mundial já aceita que a mente não é física. A mente não é o cérebro. Se a mente não é o cérebro, a mente não é física. É tanto que não se admite mais a expressão doente mental, porque você não pode adoecer de algo que não é físico. Você pode ter um desequilíbrio mental, mas uma doença não. Então o próprio conceito de doença mental mudou, porque mudou essa perspectiva. A mente ela não é física. Então, mas e aquele fenômeno do cérebro ter problema e eu não conseguir fazer? É a mesma coisa de você dizer assim, eu vou usar meu telefone, mas se o telefone tiver com o microfone quebrado, a pessoa do outro lado vai receber sua ligação, mas não vai ouvir nada. Mesmo que você a escute, você não vai conseguir falar com ela. O problema não é você está perfeito, você pode falar, mas o aparelho que você está usando está com problema. Então, muitas vezes, determinados problemas orgânicos, eles não refletem a situação do espírito. Por uma necessidade reencarnatória, por uma série de motivos, ele está, naquele momento, restrito. É como o cego. Um cego de nascença, ele não vai enxergar. Mas e fora do corpo físico? Por isso que tem alguns cegos que têm noção de corpo, que falam sobre determinadas coisas que eles nunca viram no corpo e fora deles. Então, mas às vezes aparece um espírito desencarnado, se apresenta numa reunião e diz assim, eu estou cego, porque ele crê que está cego. Da mesma forma que a nossa irmã no vídeo, por mais que ela seja magrinha, ela se crê gorda. A autoimagem que ela tem de si própria é essa, de que ela é gorda, que ela é enorme. Tanto que ela busca desesperadamente. Pode ser um reflexo até de uma encarnação anterior, de que ela seja uma pessoa realmente, ela tenha tido um problema de obesidade, ou pode ser um reflexo psicológico da cobrança que ela está fazendo a ela nessa. O nosso pensamento é que vai definir. O interessante, se a gente parar para pensar, é que a gente normalmente, a gente não fica só no tipo de onda. Né? Porque, por exemplo, hoje durante o nosso dia, a gente passou resolvendo uma série de problemas, o nosso dia a dia, trabalhando, estudando, fazendo as coisas. Então, no nosso dia a dia, a gente normalmente vai estar naquele padrão de onda longa. Porque nós estamos apegados apenas ao cotidiano, às coisas reflexas. Aí agora de noite não, nós mudamos o nosso padrão. Tá? Então o que é que vai definir o que a gente chama de aula mental? Ou a nossa psicosfera, como a gente costuma dizer? Vai ser
a soma do que nós somos. É como a nossa conta de telefone, por exemplo. A nossa conta de luz. A nossa conta de luz ela vai levar em consideração o total do consumo. Não o dia que a gente gastou menos, nem o dia que a gente gastou mais. Mas ela vai fazer um resumo de tudo que a gente fez. O nosso campo mental é mais ou menos isso, é um resumo do padrão que a gente tem. A gente consegue, por exemplo, um padrão ultra curto, mas a gente não fica lá muito tempo. Porque a nossa condição evolutiva não permite. É um momento. É uma oração profunda, sincera. Aquela oração realmente, e nem sempre você consegue fazer uma oração assim. Você consegue orar, mas às vezes não tão profundamente. Então o que acontece é o padrão normal dos nossos pensamentos é o que vale. É por isso que muitas vezes a gente diz que não adianta você vir ao centro espírita, tomar passe, vou tomar passe, água frutificada, assista a reunião. Aí quando eu volto para o meu cotidiano, eu mantenho o mesmo padrão mental que eu tinha antes de começar o tratamento que eu estou fazendo no centro espírita. As coisas não vão mudar muito, vão melhorar. Por quê? Porque eu tenho momentos em que eu vou melhorar meu padrão, eu vou tomar o passe, vou diminuir aquelas energias que estão me atingindo. Mas eu vou voltar a entrar no mesmo padrão normal. Então quando eu parar o tratamento, porque eu vou ficar quase melhorando, não melhorando, quase melhorando. Aí rapaz, eu já faz um mês que eu venho e não melhorei, faz 2 meses que eu venho e não estou melhorando, faz 3 meses que eu venho. Rapaz, quanto tempo eu vou fazer esse tratamento? A gente escuta isso muito. Sim, mas há quanto tempo você pensa da mesma forma? Mudar a forma de pensar é fácil? Não, exercício. É hábito. E são hábitos adquiridos. Se nós temos hábitos de ter, por exemplo, sentimentos e explosões emocionais de raiva, rancor, ódio, inveja, só pelo fato da gente começar a ler o Evangelho ou fazer uma prece de vez em quando, a gente não vai deixar de ser egoísta, orgulhoso ou invejoso. Conscientizar-se disso e começar a mudar as nossas atitudes vai fazer uma mudança no nosso padrão mental, porque é o nosso dia a dia que conta. Isso é que vai fazer uma alteração real na nossa vida. É essa nossa mudança. Então, muitas vezes, às vezes a gente se pergunta, mas a influência que eu sofro, tanto de encarnado quanto desencarnado, a humanidade sofre essa influência desde que tinha 2 homens no mundo. Enquanto houver no ser humano, haverá influência espiritual. Porque nós somos influenciados, porque está no ônibus. A gente é influenciado pelo vizinho, a gente é influenciado pelo garçom do bar, a gente é influenciado por qualquer pessoa, pelo repórter que aparece na nossa televisão. Nós recebemos todo tipo de influência. De encarnados e desencarnados, percebendo ou não essa influência. Então é como nós nos conhecemos e lidamos com isso, é que faz a diferença. Perceber-se, autoconhecer-se, é que faz você perceber. Às vezes você está bem, está tendo um dia maravilhoso, aí você se encontra com uma pessoa, 2 minutos e conversa com ela. Quando ela sai, você está passando mal, com dor de cabeça. Aí você passa o resto do dia irritado por raiva. Se você se autoconhecer, você vai dizer assim, por que eu estou com dor de cabeça? Por que eu estou irritado? A única coisa que aconteceu de diferente é que eu falei 2 minutos com o fulano e eu não discuti com ele, mas eu saí me sentindo mal, ele não estava bem, possivelmente. Então o que aconteceu é que eu absorvi um pouquinho da vibração negativa que eu estava. O que eu faço? Vamos voltar para o nosso padrão normal? Olha o meu padrão normal, eu não estava tendo um dia tão bom, então eu vou fazer o quê? Eu vou buscar aquele padrão que eu estou habituado, eu faço uma prece, eu tenho um pensamento de paz, eu começo a mudar a minha atitude mental, daqui a pouco eu estou bem de novo. Foi só uma influência que eu recebi. Mas como eu aprendi a identificar essas interferências, fica mais fácil. É diferente de você receber uma notícia ruim. A resposta é sua. A situação aconteceu, como você vai responder a ela já é outra questão. Aí é sua. E da mesma forma que eu posso ser atingido
por uma emanação mental, uma vibração de outra pessoa, eu gero essa vibração. Porque nós estamos mergulhados num mundo de fluidos. E esses fluidos respondem à forma com que a gente pensa. Então, a influência não é somente dos outros, não. Nós mesmos criamos em torno de nós, através dos nossos pensamentos, uma capa de fluidos. É o que muita gente chama de aura. Vai ser a somatória entre as emanações do meu próprio corpo físico, que o meu corpo físico gera eletricidade, gera um campo magnético, da minha condição perispiritual, que também vai aparecer, e dos meus pensamentos. E ele vai gerar em torno de mim esse campo, que vai estar somado ao meu campo mental. Então, as energias, quando a gente fala de fluidos, nós estamos falando dessas energias que estão no ambiente, são naturais, mas a gente capta essa energia e vai dar a ela o peso específico, a sintonia que nós temos. É por isso que às vezes a pessoa chega sentindo-se mal, cansada, arrasada, num momento ruim, toma o passe e sai e parece que está flutuando. Não foi mágica, não. É porque é como se ela viesse carregando um molho de cimento na cabeça. Dos próprios fluidos que, pela forma com que pensa e com que age, vai jogando em si mesmo. Ou aceitando do ambiente ou dos outros. Por sintonia. Porque está na mesma faixa de vibração. Aí quando chegar no passe, o que é que o passista vai fazer? Ele vai retirar aquele excesso de vibração negativa e vai substituir por uma outra positiva. É uma sensação de alívio. Tem gente que não sente nada, vai depender do seu grau de sensibilidade. Tem gente que vai sair flutuando. E nem não sai do passe quando eu estou nem sentindo o chão. Depende da sua sensibilidade. Mas isso vai acontecendo à medida que você vai tomando passe, você vai se sentindo melhor. É algo paulatino. Você melhora, que bom, melhorei, estou melhor. Mas essa melhora vai demorar de acordo com o tempo que você vai habituar-se à nova maneira de sentir, pensar. Então, quando a gente fala reforma íntima na doutrina espírita, é autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, entender o que eu sinto, como eu sinto e como eu penso. Quando eu entender isso, e eu começar a ver quais sentimentos e reações eu tenho, e quais eu acho que é melhor conservar ou não, e mudar as atitudes que eu acho melhor mudar. Aí sim, eu vou começar a ter uma melhora. Porque são minhas atitudes que vão mudar. O sujeito chegou no centro, e o dirigente tinha visto que ele tinha, já fazia algum tempo que ele estava frequentando. Aí aproximou-se dele, coisa que às vezes é difícil a gente fazer na casa grande, mas aproximou-se dele. Tudo bom, você vem muito aqui no centro para fazer um tratamento? Estou. Como é que o senhor está? Está bem? Disse, não, eu vou me afastar. Mas por quê? Olha, eu vim assistindo, estou aqui, nada muda, a minha vida é uma miséria, meu patrão é miserável, e minha mulher não me entende, meu filho fica brigando comigo, e eu venho aqui e nada mudou. Digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência. Toda vez que acontecer algo assim, você vai dizer para o sobrinho, você vai fazer uma prece. E você vai dizer assim, meu Deus, permita que eu seja mais paciente com minha família, permita que o meu patrão seja mais paciente comigo, permita, meu Deus, que minha mulher me compreenda, permita, meu Pai, que meus filhos possam ser mais tranquilos. Você vai orar toda vez. Passou-se algum tempo, ele viu de novo o rapaz, alguns meses, se ele não se afastou do centro, deve ter melhorado. E aí, como é que está? Digo, eu estou ótimo. Aquela prece que o senhor ensinou é poderosa. Estou ensinando para todo mundo. Resolve qualquer problema. Aí ele riu de novo. Eu disse, por que o senhor disse que a prece é poderosa? Eu disse, o meu patrão melhorou muito com relação a mim. Mudou de atitude. A minha mulher está mais compreensiva. Os meus filhos estão sendo mais calmos comigo. Está melhorando muito. O senhor ainda não entendeu. Quando o senhor começou a fazer essa oração pedindo por eles, sua atitude não mudou também não. O senhor não tentou ser mais calmo, dialogar melhor,
mudar a sua relação em relação a isso. Porque quando o senhor estava orando pelo seu patrão, o senhor não mudou sua atitude no trabalho. Não, realmente. Eu procurei ficar mais dedicado, tentei ser mais paciente, até para ver se ele melhorava. Então o que mudou foi o senhor, não foi? E quanto à sua esposa, o que aconteceu? O senhor estava orando por ela, o senhor começou a ver o que estava acontecendo com ela, reparar nos problemas, tentou amenizar a situação para não brigar, não foi? Foi. Com seus filhos, o senhor tentou ser mais paciente? Tentei. Porque quando o senhor exercitou a prece e a preocupação por eles, o desejo de ajudá-los, o senhor também começou a ter atitudes de acordo com o que o senhor estava pedindo, não foi? Foi. Uma ideia é essa. Não é a prece que é tão poderosa. É a sua mudança na forma de pensar. A prece ajudou, com certeza. Mas foi as suas atitudes em sintonia com aquilo que você estava pedindo que fez a diferença na sua vida. Na casa espírita, a gente não busca uma solução, a gente busca um caminho, porque os problemas, quando a gente soluciona um, aparece outro. Defeito cortar alguém do pé. Daqui a um mês você vai ter que cortar de novo. Problemas vão aparecer, mas a essas situações difíceis que nos abalam, a gente vai enfrentar de vez em quando uma, porque é o processo de crescimento natural que a gente se encontra. Aí voltando lá para o filme que a gente assistiu, o vídeo, a gente vê como o reflexo daquilo que a gente pensa influencia. Então, quando a gente sai do corpo, muita gente pensa assim, quando eu saio do meu corpo, eu vou dormir, aí eu sonho. Eu sonho com uma cobra, uma pedra, uma jararaca. O que é isso? É um sonho premonitório? É muito complicado o sonho. Por que o sonho é complicado? Porque quando eu estou aqui conversando com vocês, eu estou utilizando o meu veículo físico, não é? E ele está registrando todos os pensamentos e tudo que está acontecendo aqui. Mas quando eu for dormir e a gente se fizer outra reunião aqui para comentar o que aconteceu hoje, quando eu acordar amanhã, eu não vou lembrar da mesma forma. Porque essa informação, ela não vai passar pelo veículo físico. Eu vou estar no controle do meu perispírito lá, conversando com vocês, a gente batendo papo e tal. Quando eu voltar para o corpo físico, é a segunda parte do vídeo, né? Quando o vídeo fica em preto e branco, em que ele começa a contar o sonho que teve. Ele lembra que sonhou com uma mulher enorme, né? Aliás, ele lembra que sonhou com uma linda princesa, né? Que de repente virava uma bruxa, e a primeira preocupação da mulher era que ele tinha sonhado com outra mulher. Era a preocupação dela, porque a preocupação imediata dela é a aparência física. Então ela demonstra uma pessoa que tem uma autoimagem bem pequena. Ela tem esse problema, precisa de ajuda. Mas a gente vê que a recordação que ele tem do sonho é até fantasiosa, era uma princesa, tal, porque ele não lembra do fato. Porque o nosso corpo físico não aguenta a informação, digamos assim, de quando nós estamos fora dele, porque nós temos bem mais liberdade. Quando a gente volta, a essa informação, quando ela vai passar de novo pelo nosso consciente, nosso inconsciente e hipoconsciente, vão ficar lacunas, porque a gente não consegue lembrar de tudo. Essa informação vai ser completada com as nossas ideias, ou com algo que a gente viu. A gente vai completar com a nossa imaginação. Então ele sonhou com uma princesa que virou bruxa. E ela sonhou com um jacaré que tinha uma boca enorme que ficava dando conselho para ela. Porque ela só conseguiu reparar, ela só conseguiu prender parte da ideia. A gente pode, durante o nosso sono físico, ter contato com amigos espirituais esclarecidos e conseguir conselhos, orientação dele. Isso quase sempre acontece. Porque quando eu for dormir, é por isso que a gente sempre pede, você vai dormir, faça uma prece, faça uma oração. Por quê? Porque quando eu for dormir, eu vou mudar
plano mental, eu vou mudar o meu campo mental por causa da oração que eu vou fazer. E se eu, por exemplo, pedir nessa prece para durante o sono físico eu receber orientação e esclarecimento, pode até acontecer. Vai ficar muito mais fácil para o amigo espiritual se aproximar de mim e ter esse contato se eu estiver numa vibração melhor. Né? Se eu estiver aqui embaixo, ele pode estar até do meu lado, mas eu não vou conseguir ver nem ouvir. Porque o meu padrão vibratório dele está aqui embaixo e o dele está aqui em cima. Só que eu vou lembrar de tudo que ele me disse? Não. Não vou lembrar. O que pode acontecer é o que? Eu guardar a impressão do que aconteceu comigo no sonho. Na maior parte das vezes, nós vamos guardar uma intuição, nós vamos guardar um sentimento, uma lembrança que nos direciona, mas não é uma resposta direta. Porque a gente queria muito ter um telefone que a gente ligava e disse: alô, meu guia espiritual, olha, eu tenho uma casa aqui para comprar, como é uma coisa que é para o meu futuro, se eu acho que eu devo comprar um. A gente estava perguntando para os espíritos tudo o que a gente ia fazer. E se fosse uma linha direta para quem já morreu, era ótimo, né? Disse: ô, fulano, olha, fulaninha casou, foi. Onde é que tu deixasse mesmo o número da conta do banco, que eu tenho que ter o dinheiro que ficou lá? O sujeito já morreu, acabou o problema dele, o problema agora é seu. A gente não ia conseguir diferenciar as coisas, porque ainda é da nossa comissão, a gente está aprendendo a fazer o processo. A gente está descobrindo como é que a gente aprende a resolver as nossas coisas. E a nossa mente influencia diretamente nisso. Durante o momento do sono, nós vamos estar. Onde nós vamos estar? Podia ter acontecido, por exemplo, no início do filme, ele sai do corpo e ele pergunta a si mesmo: será que ela já saiu? Ela podia permanecer junto do corpo. Se isso vai já estar para fora. Vai depender da sua própria condição. Até quarta-feira agora me convidaram para a gente fazer um debate sobre o carnaval. Eu estava me lembrando disso. De um relato de uma pessoa que dizia que era muito religiosa, então ele não podia dançar, não podia ouvir música, né? Fazia aquela coisa assim, né? Tudo é pecado. Aí chegava em casa e ia dormir, e quando ia dormir ele ia para a gafieira. Passava a noite na gafieira dançando. Porque, embora ele tivesse colocado na mente que tudo aquilo era pecado, e se proibido, mas o seu desejo era estar lá. Então quando ele dormia, ele simplesmente ia para lá. Ele não estava convencido do fato, ele estava se proibindo, ele não se cogitava de entender porquê, de assimilar. Simplesmente você dizer não, às vezes não funciona, você tem que entender. Como é que eu explico isso melhor? Imagine que os nossos impulsos são um rio caudaloso, um rio, mas sabe aquele rio mesmo intenso, em época de chuva, que vem levando tudo? Aí você chega lá na frente e põe uma barragem, uma barreira para aquele rio. Mas uma barreira enorme, poderosa, bem construída, está lá, não sei quantos metros de altura, concreto. Vai deter o rio? Vai deter o rio. Por quanto tempo? Porque vai chegar a hora que o volume do lado de cá vai subindo, subindo, subindo. Vai chegar uma hora que a força que está armazenada tem que ir para algum lugar. O que vai acontecer com a barreira? Se ou passa por cima, ou ela acaba cedendo. E se ela ceder, meu filho, complicado um pouquinho. Porque tudo aquilo vai de uma vez só. O que nos fala a engenharia? Você põe uma portinha e você vai soltando o excesso para diminuir a tensão na estrutura. Porque se você só retém, sem você dar um escape, sem você direcionar aquela força, você destrói tudo. E é uma coisa tão boa que se você botar uma turbina, você gera até energia. Você ajuda os outros e ajuda a si mesmo. Então, às vezes, não é só dizer não, é entender por quê, como, para quê, como eu direcionar essa energia, como eu vou orientar isso aí. Então, os nossos pensamentos são fundamentais para a gente entender como as coisas funcionam. E para a gente ver o quanto a nossa mente
influencia na nossa vida, eu vou mostrar um caso que são duas situações interessantes. De um guia espiritual que está aprendendo e de alguém que desencarnou. Oi, com licença. E aí, tudo bem? A gente pode ter um papinho rapidinho? Ô, moça, se esconde, moça! Oh, não precisa não, porque a gente não vai ter problema de levar tiro nenhum nem você. Você tá querendo morrer, moça? Morrer? De novo? Não. Olha só, se uma bala dessa pegar a gente, vai ser indiferente. Porque a gente já, ó... Sacou? Ué. Cadê esse menino? Moça, se esconde, moça, se esconde! Vem cá, você não viu nada que eu falei, não? Ô, moça, você tá querendo tomar um tiro, moça? Sai daí! Eu vou sair, mas vem... Ó, como é que é seu nome? Moça, isso é hora de perguntar meu nome? Pelo amor de Deus, sai daí, tô falando! Então, olha só, se você falar o seu nome, eu vou sair daqui. Bernardo! Bernardo, olha pra tia. Oi, eu sou a Lucinda. Tudo bem? Então, respira fundo, ó. Que maravilha. Aproveita esse nariz assim. Isso. Pronto. E agora me responde. Se você levasse um tiro, o que ia acontecer? Não é possível. Logo hoje, meu primeiro dia. Moça, se esconde, moça! Ai, pelo amor de Deus, Bernardo, vem me escutar. Vem cá, como é que você sabe meu nome, hein? Você que falou agora mesmo. Mão na cabeça, moça! Ah, o quê? Mão na cabeça! Ô, querido. Ela é sua! Ai, eu tô aqui pra te ajudar. Você não tá mais entre os vivos, você já desencarnou. Pronto, subiu de novo. Ah, mas já sei o que tá acontecendo. Hoje é meu primeiro dia, vocês resolveram fazer um trote comigo aí em cima, né? Tá todo mundo rindo. Moça, cuidado! Cuidado, moça! Mão na cabeça! Quê? É isso mesmo, sua chefona aqui. Você perdeu, mano! Mão na cabeça! Cara, deita no chão, bota a mão pra trás, Não vambora! me mete isso não, Não me mata não, moça, não me mata! Você já tá morto! Ai, meu Deus, não, por favor! Não, eu não quis falar isso no tom de ameaça, não, é que você já desencarnou há tanto tempo, mas você tá aí revivendo a sua morte todos os dias, sabe como no loop? O tempo todo. Tem que se livrar disso, deixa rolar. Let it go, entende? Let it go, não posso mais let it go. Ai, não é possível, a gente sumiu de novo, né? Alguém pode dar pausa nesse menino? Ô, pause! Meteu um controle aí! Aqui já morreu, bateu as botas. Tem 8 letras. Começa com B, acaba com Nardo. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Não, de vida não, porque você já, ó. Você desencarnou e agora se lascou e olha o que restou. Cuidado, moça, cuidado. Ah, eu vou desistir de você, Bernardo. Não tá dando mais não, vou pedir ajuda. Cuidado, moça! Peraí. Eu me lembro de você. Você me salvou. Eu me lembro. Já tem tanto tempo. Corre, menina, corre que eu levei um tiro. Não se preocupa. Eu vou te levar pro hospital, vai ficar tudo bem. É por isso que me deram logo de cara um abacaxi desse pra descascar. Não era um trote, era um presente. Abacaxi? Oh, não, desculpa, não foi isso que eu quis dizer não, forma de falar, tá? É que meu primeiro dia como mentora, me deram um pudim, delicioso. Esse é meu? É teu. Bota ele pra vibrar. É meu filho Jonas. Oi, não tem almoço não, sinto muito, tá? Eu sinto muito. Eu tô gravando, não tem almoço hoje, meu filho. Tá? Onde é que você vai comer? Não sei, come uma coisa aí, meu filho. Faz um ovo, uma linguiça, frita uma linguiça. Tudo vai dar certo, na fé. Um beijo. Para quem chegou depois, esses vídeos que vocês estão assistindo é do YouTube. É um canal espírita chamado Amigo da Luz. Amigos da Luz. Pode colocar que vocês vão gostar muito. São assim, leves, engraçados, mas tem uma conotação muito profunda e bonita que a gente pode usar. Tanto que eu estou usando ele aqui hoje. É uma forma leve de você falar do assunto. 2 aspectos bem interessantes. Nem todo amigo espiritual de luz, ele tem todo o conhecimento
só porque ele é um amigo espiritual de luz. Porque, como Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos, existe toda uma sequência evolutiva. Então o espírito pode ser muito entendido num campo e no outro não. Às vezes, até já aconteceu aqui mesmo, na nossa casa, nós queríamos fazer uma pergunta aos amigos espirituais e numa reunião com o mentor perguntamos através do médium determinado assunto. Ele pede licença e diz, mas isso aí é da área do passe. Então eu vou pedir que o encarregado do passe venha falar, porque ele é o especialista. Ele pode até ter o conhecimento geral, mas quem tem um conhecimento profundo a respeito é aquele indivíduo que ele colocou naquela função por isso. Porque ele está estudando e aprofundando-se nessa área, por isso que ele é o coordenador dela. Então ele se afastou do médico e chamou o coordenador do passe para falar sobre isso. Para os espíritos de luz, essa questão do orgulho, da superioridade, a hierarquia é por mérito, é por merecimento, é por esforço. Então esses sentimentos ficam em segundo plano. Ele simplesmente se afastou e chamou o outro para falar com ele, que naquele momento é o encarregado daquele setor. O outro é superior porque tem a experiência em outro campo. Talvez no outro trabalho ele seria o superior e o mentor da casa seria o subalterno dele. É só um momento de aprendizagem. Mas uma coisa fica, o momento em que o guarda repete continuadamente o momento da morte. Ele já morreu? Já. O tiroteio já acabou? Já. Ele não tem mais nem arma na mão dele, mas a arma não está lá, ele está no meio do tiroteio. Por quê? Porque ele está construindo mentalmente o fato. E ele ficou tão preso ao fenômeno, aquilo foi tão violento para ele, que ele não foi capaz de sair daquilo. Então ele fica repetindo o momento da morte constantemente. Só que ele só estava conseguindo constituir um pedaço, não saía dali. Então muitos espíritos, algumas pessoas assim, quando eu morrer eu tenho medo de ir para um umbral. Nós vamos para onde o nosso pensamento está ligado. O umbral nada mais é do que o conjunto de pensamento que a gente mandou para lá. A gente vai para lá depois. Porque a nossa mente já está lá, aqui. Quando a gente vai dormir, a gente vai para lá. A gente vai onde está a nossa mente. Nós vamos andar com aqueles que sintonizam com a nossa maneira de pensar. Por isso não basta ler sobre Jesus, não basta achar Jesus maravilhoso. Que lindo o ensinamento de Jesus se eu não uso uma vírgula. Não basta eu acreditar em reencarnação, que espírito existe, se eu não sou uma pessoa melhor por causa disso. Eu tenho que pegar essas informações e trazer para o meu dia a dia. Se eu não consigo, eu não estou evoluindo. Então o esforço é justamente pegar essas informações e jogar na minha vida cotidiana. E isso eu só vou fazer tentando. Não existe uma fórmula mágica para se tornar uma pessoa melhor. É esforço, autoconhecimento. Aí a gente fica triste, a gente se alegra, a gente se renova. Os bons espíritos, como vocês viram, nos assistem, nos ajudam. Por que vocês acham que eles mandaram para falar com ele aquele espírito em si? Porque aquela mulher, ela estava evidentemente ligada com o que tinha acontecido com ele. Ela não era culpada, mas ela estava em condições de sintonizar com ele. No momento em que ela lembra, ela conseguiu entrar na sintonia dele. Até então, ela aparecia, mas não conseguia tirar ele daquele momento em que ele se encontrava. Um outro espírito, mais evoluído que ela, com mais condições, talvez não conseguisse ajudá-lo da mesma forma, porque ela estava em condições de entrar no padrão mental dele, porque ela fez parte do acontecimento. E ao mesmo tempo ela tinha a oportunidade de agradecê-lo, de devolver a gentileza que ele fez a ele, o gesto de amor, que foi se sacrificar por ela. E veja quanto tempo levou. Aí você pergunta, mas não foi um gesto nobre? Não foi uma atitude nobre?
Por que demorou tanto tempo para ele ser assistido? Porque ela aparentemente teve uma encarnação completa, desencarnou, já estava numa condição mais evoluída até de ser um orientador espiritual, e aí que ela foi assistida. Porque depende dele. Agora ele estava, digamos assim, mais acessível. Talvez houvesse intermitências dentro daqueles momentos. É por isso que muitas vezes a pessoa pergunta: por que é tão difícil para um suicida, às vezes, encontrar paz? Um suicídio, o que acontece quando ele desencarna? Não que necessariamente ele fique revivendo o problema diversas vezes. Às vezes acontece. Ele lembra de como ele se matou. Mas o problema básico é que ele se fecha no que aconteceu com ele. De tal forma, na própria mente, que você pode ir lá conversar com ele, mas ele não vai lhe ver nem lhe ouvir. Mesmo que você esteja na mesma faixa de vibração. Porque ele nega tudo o resto. Ele está preso no próprio mundo. E isso aí demora para sair. A espiritualidade da assistência está lá no lado, mas ele não vai perceber, porque depende dele. É uma autoagressão que ele causou a si mesmo. Aí só o tempo e a paciência para ajudar, para conseguir socorrer. Então, da mesma forma como aquele policial estava preso àquele momento, e talvez como ele não tivesse noção da vida espiritual, como ele não tivesse noção do que aconteceria com ele após a morte, ele temesse tanto a ideia de morrer, que justamente no momento em que acontecia o tiro que ele levava, ele não lembrava. Ele só lembrava até a árvore. Ele não lembrava do tiro que ele tinha recebido. Porque aquele momento ali, ele apagou da memória. Possivelmente pelo próprio medo de morrer. Enquanto ele não lembrasse que ele tinha morrido, ele não aceitava a ideia. E continuava só revivendo o fato. São hipóteses que a gente pode analisar. Por isso que muitas vezes alguém diz assim: e o que aconteceu com o meu parente que morreu de forma violenta? Não dá para a gente saber com certeza. Porque cada caso é um caso. Depende do mundo íntimo que você criou para você mesmo. Aí, o que acontece quando a gente dorme? Nós somos o que nós pensamos. Nós vamos estar com quem nós sintonizamos. Então, a pergunta que a gente deixa para a noite de hoje é: a quantas anda a nossa cabeça? O que eu tenho feito da minha vida? E o que eu quero fazer para me sentir melhor a partir de hoje? Boa noite, muito obrigado.